Resumo da semana. Semana intensa de trabalho no plenário da Câmara. A lista de aprovações é grande. Quem nos traz os detalhes do que foi votado é a diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Olá, Ana. Tudo bom, Claudinho? Como vai? Tudo certo. Vamos começar com um esforço concentrado que foi feito essa semana no plenário em relação a projetos de segurança pública. Pois é, Claudinho, a gente já vinha até noticiando aqui no painel eletrônico, inclusive com uma entrevista com o coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública e presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Alberto Fraga, essa expectativa para uma semana dedicada à segurança pública. E finalmente chegou essa semana. E os deputados, nesse esforço concentrado, eles votaram mais de 20 projetos, foram 21 projetos nessa área de segurança pública, Claudinho, e temas muito diversos, tanto aumento de penas para alguns crimes, a tipificação de novos crimes, como um apoio maior às forças de segurança, regras aí para doação de bens apreendidos. Então, eu vou passar primeiro, Claudinho, uma lista de todos esses projetos para que quem está acompanhando a gente aqui no resumo da semana tenha uma noção de quão diversos foram esses temas, esses pontos relacionados à segurança pública. E depois a gente pode até detalhar alguns. Sim. Mas, e eu faço sempre esse convite, nessas semanas de muitas votações na Câmara dos Deputados, um convite para que quem acompanha a gente no resumo possa depois ir em câmara.leg.br para poder se aprofundar naqueles temas que tenha chamado mais atenção, saber um pouco mais. Mas vamos lá dessa lista aí, dessas 21 propostas aprovadas pelos deputados, pelas deputadas nessa semana, nesse esforço concentrado dedicado à segurança pública. Lembrando que votações começaram já na segunda-feira, terminaram na quinta-feira, e vamos lá então para essa lista. Então teve um projeto que cria o dia e a Semana Nacional dedicada à segurança pública, um outro projeto que obriga o motorista bêbado que causar acidente de trânsito, que ele possa indenizar a vítima desse acidente. Uma outra proposta que cria um cadastro nacional para monitorar facções criminosas, e aí durante essas discussões, por exemplo, o deputado Coronel Assis, do União de Mato Grosso, lembrou aí que há levantamentos que indicam a existência de 88 facções criminosas atuantes aqui no Brasil. Também uma proposta que cria ali no Código Penal a figura do flagrante provado, para que, por exemplo, possa ser considerado flagrante imagens de vídeo, imagens ali de crimes. E aí, durante as discussões, foram até citadas as câmeras corporais nos uniformes dos policiais, que essas imagens captadas por essas câmeras corporais, que elas possam ser utilizadas para efeito de flagrante. Também uma proposta que aumenta penas em caso de crimes durante calamidade pública, e aí muitos lembrando de alguns crimes que ocorreram ali durante os desastres e a enchente ali do Rio Grande do Sul. Um projeto que repassa a escolas públicas computadores e celulares apreendidos. Um outro que tipifica, quer dizer, que delimita ali o crime de violar ou trocar bagagem ou etiqueta de mala de passageiro, outro problema que inclusive foi debatido em audiência pública na Câmara dos Deputados nessa semana. Também foi aprovado um projeto para aumento de penas para furto, roubo e receptação de cabos de energia e de telefonia. Uma outra proposta que torna obrigatória para operadoras instalarem bloqueadores de celular em presídios, quer dizer, um tema que já vinha sendo tratado há bastante tempo aqui e foi votado. Também foram aprovadas normas para doação de armas apreendidas para utilização pelas Forças Armadas e pelos órgãos de segurança pública, e nesse projeto houve uma polêmica nessa votação, porque dentro dele ali também foi incluída a reabertura de prazo para registro de armas de fogo no país por 1 ano. Essa arma ela deve ser lícita, e aí foi citada em plenário, por exemplo, armas que são de colecionadores, armas de famílias que estão ali sem o registro. Lembrando que houve polêmica porque o Estatuto do Desarmamento já tinha indicado um prazo até 2008 para o registro dessas armas, mas ainda há armas e pessoas com essa posse de armas sem o seu registro, então essa proposta também reabre esse prazo. Também foi aprovado o Estatuto da Vítima. Foi aprovado um projeto para instalação em todos os veículos nacionais e importados de um dispositivo que permita a abertura do porta-malas pelo lado interno desse veículo em caso de emergência. Ainda aprovada assistência psicológica para servidores da segurança pública, regras para o planejamento de defesa de bancos e carros fortes. Também é aprovado um projeto que cria o programa de enfrentamento da violência contra o policial e um projeto que criminaliza a obstrução de vias públicas com barricadas.
Tá terminando essa lista. Vamos lá, a gente já está com 17, já estou no 17º projeto aqui citado. Se fosse concentrado mesmo. Mesmo, né? Eu falei 21, a gente está aqui no 17º. E, ó, prisão preventiva obrigatória quando o suspeito for membro de organização criminosa ou for configurada a reincidência, quer dizer, na hora que ele chega ali na audiência de custódia, se for constatado que ele é integrante de facção criminosa ou que ele já seja reincidente, quer dizer, está ali já várias vezes preso pelo mesmo motivo ou por outros crimes, que já seja possível essa decretação da prisão preventiva. E ainda foi aprovado um cadastro de pedófilos e a castração química de condenados. Foi aprovada a internação compulsória com tempos maiores para doentes mentais que cometem crimes. Também foi aprovado um projeto amplo sobre enfrentamento do crime organizado transnacional e ainda um aumento da pena para homicídio de idosos. Pois é, eu queria que você detalhasse essas últimas propostas para a gente. Crime transnacional, cadastro de pedófilos, a questão dos homicídios para as pessoas com mais de 60 anos. Exato, Claudinha. A gente viu assim, a gente pode destacar essas propostas, até porque elas foram algumas dessas 21 aprovadas que tiveram mais debate ali em plenário. Porque muitos desses projetos foram projetos realmente consensuais, aprovados ali de maneira simbólica, dentro de um acordo entre todos os partidos. Agora, determinadas propostas tiveram mais debate em plenário, alguns parlamentares, embora elas tenham sido aprovadas pela maioria, dos deputados, alguns deputados colocando ali algumas críticas ou se posicionando contra. Então, vamos lá. Esse cadastro de pedófilos. O cadastro de pedófilos, já existe, inclusive, uma lei que prevê um cadastro de pedófilos, ali, de crimes sexuais, mas a ideia desse cadastro aprovado realmente é você colocar ali mais elementos indicados pelo Conselho Nacional de Justiça para essas pessoas que tenham sido condenadas e que já tenham cumprido pena relacionados à pedofilia e a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Esse ponto do cadastro até nem provocou tanta polêmica. O que provocou polêmica realmente foi a aprovação de uma emenda em plenário que prevê a castração química desses condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Castração química ali, você realmente a administração de uma substância para que a pessoa não tenha libido. E por que foi a polêmica? Porque em plenário, embora a maioria tenha considerado que ao você reprimir essa libido dessa pessoa ali condenada por um crime sexual contra criança e adolescente, você vai prevenir e vai impedir que ele faça outros crimes. Por outro lado, alguns parlamentares de uma ala mais progressista colocando que os crimes sexuais contra crianças e adolescentes não envolvem apenas a penetração e, por isso, apenas a castração química não seria suficiente para prevenir esse tipo de crime. Por isso também houve essa polêmica, mas a emenda acabou aprovada. Ainda essa questão da internação compulsória de doentes mentais que cometem crimes. Esse projeto também provocou polêmica porque você aumenta o tempo dessa internação compulsória desses doentes mentais que acabam cometendo crimes graves ou que levem até a morte. Esse tempo de internação compulsória vai passar a ser de 3 a 20 anos, com um prazo mínimo, por exemplo, de 7 anos para crimes violentos e 15 anos para crimes que levem à morte. E a polêmica é justamente porque, com esse tempo muito extenso, alguns deputados, algumas deputadas entendem que pode virar até uma prisão em definitivo, mas foi aprovada essa proposta. Também outro projeto que trouxe ali, não uma polêmica, mas que trouxe à tona, Claudinho, a violência contra o idoso. E é um projeto que torna, então, crime hediondo, que é aquele crime que você tem mais dificuldade para a progressão de pena, que você já começa a cumprir a sua pena inicialmente em regime fechado, e, portanto, ali o homicídio de idoso passa a ser um crime hediondo com uma pena maior, né, como um homicídio qualificado, com pena de 12 a 30 anos. A gente ainda teve a votação, e aí essa provocou bastante polêmica em plenário, de um projeto amplo, bastante amplo, que tem mais de 120 artigos e que prevê a criação de uma associação interfederativa para enfrentar o crime organizado transnacional. Isso aí prevê, essa associação, ela não vai ser obrigatória, de adesão obrigatória, mas prevê que o governo federal, com os estados, possa então criar essa associação
para poder ampliar o combate a esse crime transnacional. Esse projeto prevê também novos tipos penais, inclusive combate a milícias, regulamenta a atuação dos agentes públicos no combate a esse crime, para tentar justamente você ter uma atuação maior do Estado brasileiro nesse momento de crimes e organizações criminosas que atuem no Brasil e em outros países. A polêmica é porque essa criação dessa associação interfederativa, na avaliação de alguns parlamentares da base governista, ela fere o pacto federativo por acabar dando mais poder aos estados do que o governo federal nessa gestão da segurança pública e no combate a esse crime transnacional. Por outro lado, os parlamentares ligados à bancada da segurança pública, e o autor desses projetos foram dois autores, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, e o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, os dois colocando da importância dessa proposta para você ter um combate mais organizado, mais centralizado, que privilegia as ações de inteligência da polícia, seja a Polícia Federal, seja as polícias estaduais, no combate a esses crimes transnacionais. E, por fim, eu destaco também, Claudinho, um projeto que é o Estatuto da Vítima. A gente viu ali, entre esses 21 projetos aprovados no plenário, nesse esforço concentrado da segurança pública, nessas diversas propostas, o Estatuto da Vítima ele vem com um olhar, como o próprio nome diz, para a vítima. Essa proposta e uma lei nesse sentido já é parte de uma recomendação das Nações Unidas, há cerca de 40 anos que já faz esse tipo de recomendação, para que todas as vítimas, sejam de crimes ou vítimas de calamidades, de desastres naturais, que elas possam ser acolhidas pelo Estado, para que, por exemplo, elas não sejam revitimizadas, para que elas, quando chegarem para fazer as suas denúncias às forças de segurança, que elas sejam acolhidas, que elas estejam sempre informadas sobre o passo a passo de como esse seu crime contra ela, como o crime contra ela está sendo organizado, direcionado e buscando os autores desse crime, porque elas têm sempre, então, direito à informação, direito de saber, por exemplo, Claudinho, se quem cometeu o crime contra elas se fugiu, se já foi solto, o que aconteceu com essa pessoa, com esse agressor, para que ela tenha uma assistência jurídica com uma linguagem simples, bem informada, que ela possa entender quais são os direitos dela como vítima e que haja a possibilidade de ressarcimento de custos a essa vítima pelo autor do crime, de acordo ali com a sua capacidade financeira. Todas essas propostas aprovadas pelos deputados, pelas deputadas nessa semana relacionadas à segurança pública, ainda dependem da avaliação do Senado. Agora, saindo um pouco da segurança pública, tivemos outras propostas aprovadas, aí vamos juntá-las num bloco aqui que fala de interesses específicos, dívidas de estados, obras na Amazônia e no Nordeste e também exploração de petróleo. Exato. Foram propostas também relacionadas à área econômica e bastante ampla, como você colocou. Vou dar uma pincelada aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando no resumo, mas vamos lá. A gente teve um projeto importante em plenário, dos deputados todos destacando, que permite a renegociação de dívidas de estados com a União. Ela vai beneficiar essa proposta os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul, que vão ter a possibilidade de 30 anos para pagamento da sua dívida, com prazo de adesão a essa renegociação até 31 de dezembro de 2025. Essa proposta vai ao Senado. Um projeto que teve a votação concluída e que já pode ir à sanção presidencial foi um projeto que libera recursos de antigos fundos regionais para obras do Programa de Aceleração do Crescimento na Amazônia e no Nordeste, que esses fundos, então, cerca ali de R$1,5 bilhão de reais que estavam nesses fundos extintos e que podem agora ter uma outra destinação. Como eu disse, vai para a sanção esse projeto. Um outro projeto é aprovado e esse vai para o Senado, ele flexibiliza o conteúdo local em contratos de exploração de petróleo. Existe uma lei que diz que você tem que ter conteúdo nacional nesses contratos, mas nem sempre as empresas estão conseguindo atender em todas as áreas, como diz a lei, essa transferência ali, essa possibilidade de conteúdo local, e esse projeto ele flexibiliza no sentido de que ele permite que ali em consórcios de empresas você possa ter esse excedente do índice mínimo de conteúdo local distribuído aí entre diferentes projetos de exploração de petróleo. Sua lista continua grande e eu sei que a gente tem aprovações também de medidas provisórias, entre outras coisas.
Isso, vou citar aqui brevemente. Foram 2 medidas provisórias aprovadas pelos deputados e as deputadas, uma delas destinando 308 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, ainda como uma forma de ajudar nos efeitos das enchentes que ocorreram no primeiro semestre deste ano. Uma outra medida provisória destinando 514 milhões de reais para combater queimadas na Amazônia e ainda outros 6 projetos ali, outras 6 propostas aprovadas. Um projeto que autoriza a criação da empresa pública Companhia Docas de Alagoas, outro projeto que prevê o Programa Nacional de Apoio Social e Psicológico a órfãos das vítimas da Covid-19, também um projeto que inscreve o nome de Frei Orlando no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, Frei Orlando que foi um religioso e militar brasileiro que teve ali uma atuação marcante durante a Segunda Guerra Mundial. Também um projeto que cria o Dia Nacional da Arte da Ikebana, que é aquela técnica japonesa ali de ornamentação. E, por fim, também a aprovação de acordos internacionais. Um acordo internacional entre o Brasil e a Itália para a conversão de carteiras nacionais de habilitação nos 2 países e um acordo no âmbito do Mercosul para a eliminação de cobrança de roaming internacional entre as operadoras de telefonia dos países que fazem parte do bloco do Mercosul, claro, incluindo aí o Brasil. Nossa, mais de 30 propostas eu contei aqui por alto, assim, aprovadas, né? Um trabalho muito grande nessa semana no plenário. Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara, aqui no resumo da semana, trazendo para a gente alguns detalhes de algumas dessas propostas aprovadas. Muito obrigado. Obrigada, Claudinho. Obrigada a quem acompanha a gente aqui no Resumo sempre ao vivo, na Rádio Câmara, TV Câmara, YouTube, quem acompanha a gente depois em podcast e também pelas nossas rádios parceiras em todo o país e pela rede legislativa de rádio.